Olá, turma, professor Clóvis de Matemática. Vamos agora estudar as orientações de estudos do quarto bimestre, sexto ano. Valor desconhecido. Podemos utilizar a matemática para desvendar problemas relacionados a um valor desconhecido. Esse valor desconhecido ele pode ser representado por símbolos ou letras. Então podemos representar, por exemplo, por X, que é uma letra, ou por A, ou melhor, B, ou Y. Ok? Ou podemos representar por símbolos. Então, por exemplo, um ponto de interrogação, ok? Ou podemos representar por um cifrão, ok? Tanto faz, pode ser uma letra ou um símbolo. Para resolver esses problemas com valor desconhecido, devemos transformar as operações que aparecem no problema em uma sentença matemática. E aí, para resolver esse tipo de problema, a gente vai relembrar as operações inversas. Então, primeiro, dentro das operações inversas, nós temos dois tipos: adição e subtração. Então significa que a subtração ela é a operação inversa da adição e a adição é a operação inversa da subtração. Outro tipo, multiplicação e divisão. Então, a multiplicação é a operação inversa da adição, da divisão, e a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, essas duas relações elas são importantes na hora de resolver problemas com valor desconhecido. Aí nós vamos ver alguns exemplos bem simples, só para a gente fixar essa ideia das operações inversas, utilizando problemas com valor desconhecido. E aí na segunda aula a gente vai ver só problemas envolvendo valor desconhecido. Aí são problemas mais complicados. Então, o primeiro exercício aqui, a gente vai responder a essa pergunta: qual é o número que, somado com 5 unidades, resulta no número 11? Então, primeiro, a gente tem que ver o que a gente vai ter que descobrir. A gente vai ter que descobrir o número, né? Que número é esse? Então, primeiro a gente vai escrever aqui, detalhar, aqui, o número. Então, esse número a gente vai chamar de x, por exemplo. X aqui, ok? O que foi falado? Que esse número... Então agora a gente vai pegar a pergunta, o problema, e interpretar na forma de sentença matemática. Então, ó, esse número, x, somado, então é mais, com 5 unidades, então esse número mais 5, resulta. Então significa que
o resultado é igual a 11. Ok? Então aí a gente montou a sentença matemática. Ok? Agora a gente vai partir para a resolução. Então, qual é a operação inversa? Qual é a operação inversa de mais? É menos. Então, para descobrir o número, que é o nosso valor desconhecido, a gente vai pegar 11 e aplicar a operação inversa. 11 menos 5. Então, significa que esse número desconhecido, ele é igual a 6. 11 menos 5 igual a 6. Ok? Então, a resposta aqui é o número 6. Próxima pergunta. Qual é o número que, ao subtrair duas unidades, resulta no número 5? Então, aqui agora, a questão é, novamente, um número que eu quero descobrir. Esse número agora, eu vou chamar de y, por exemplo. Eu vou aplicar aqui, eu vou chamar de y. Aqui. Ok? Agora a gente vai montar a sentença matemática. Ó. Então, qual é o número? Esse número eu chamei de y, que ao ser subtraído de duas unidades, então esse número menos 2, resulta, significa que vai ser igual a 5. Então agora nós temos que o número menos 2, subtraído de duas unidades, ele deve ter como resultado o número 5. 5 unidades. Então qual é a operação inversa de menos? Mais. Então, para encontrar esse valor desconhecido, a gente vai pegar 5 mais 2. 5 mais 2 é igual a 7. Então, significa que a resposta dessa pergunta é o número 7. Ok? A gente pode verificar, ó, por exemplo, se eu pegar 7 menos 2, vai dar quanto? Vai dar 5. Então, a resposta está correta. Tá? Próxima pergunta. Qual é o número que, multiplicado por 4, resulta no número 24? Então, aqui, novamente, eu quero encontrar um número. Um número desconhecido. Eu sei que, primeiro, vou chamar esse número aqui, desconhecido, de B, por exemplo. Gostei de B, eu vou chamar ele de B. Agora vamos à pergunta para ver qual é a sentença matemática que a gente vai montar para descobrir esse número desconhecido. Qual é o número que, multiplicado por 4, então esse número vezes 4,
A gente também pode montar assim, ó, 4 vezes B. Pode ser 4 vezes B ou B vezes 4, tá? Tanto faz. Quando a gente, só lembrando, quando a gente multiplica por 4, a gente também fala quádruplo. Então, o quádruplo de B significa B vezes 4. Se fosse o dobro, multiplicaria por 2. Então, o dobro de B, 2 vezes B. O triplo, multiplicaria por 3. Então, 3 vezes B é o triplo de B. O quíntuplo, multiplicaria por 5. Então, quíntuplo de B é 5 vezes B. Só para relembrar. Então, ó, um número multiplicado por 4 resulta. Então, é igual a 24. Que número é esse? Então, vamos lá. Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, para encontrar o resultado, que é o valor de B, eu vou pegar 24 e vou dividir por 4. E só para relembrar, quando eu pego o número e divido por 4, significa a quarta parte do número. Ok? Então, 24 dividido por 4 é a quarta parte do número. Se eu pego o número e divido por 3, a terça parte do número, ou 1/3 do número. Se eu pego o número e divido por 2, metade do número. Só para relembrar. Então, ó, quando eu pego o 24 e divido por 4, eu encontro 1/4 ou uma quarta parte de 24, que é igual a 6. Por quê? Porque 6 vezes 4 é igual a 24. Então, a resposta da pergunta aí, o número é 6. Agora vamos para o último exemplo dessa aula. Qual é o número que dividido por 7 resulta no número 5? Então, novamente, eu tenho um número desconhecido, um número aqui. E aí, agora, eu vou chamar esse número de M. M de Maria. Agora a gente vai montar a sentença matemática. Qual é o número? Então, esse número eu chamei de M. Quando eu pego esse número e divido por 7, resulta, então, significa que é igual a 5. Agora vamos pensar. Para encontrar o número desconhecido, o valor desconhecido M, eu vou aplicar a operação inversa. Qual é a operação inversa de dividir? Multiplicar. Então aí eu vou fazer 5 vezes 7. Quanto é que é 5 vezes 7? 35. Então significa que
o valor desconhecido, que eu chamei de M, é 35. Então, a resposta da pergunta é o número 35. Então, fica ligado que na próxima aula a gente vai resolver alguns problemas com valor desconhecido. Até a próxima.